Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso em cuja presença nós estamos, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco, Pai. Queremos te agradecer, ó Deus Altíssimo, a cada dia, Senhor, pelo pão de cada dia, pela paz, pela saúde, pela verdadeira felicidade, pela tua proteção, pelo teu cuidado. Amém. Pelos livramentos que tu tens nos concedido, Deus Altíssimo. A mim, Senhor, a minha família, aos meus familiares, aos meus irmãos em Cristo, as minhas irmãs em Cristo, Senhor, a tua santa e amada igreja, Aleluia. a todo o teu povo que se chama pelo teu nome em toda a face da terra. Amém. Te agradecemos pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados, pelos nossos nomes escritos no livro da vida. Deus Altíssimo, continua com as tuas mãos estendidas para abençoar o teu povo. Guarda-nos debaixo do poderoso sangue do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cobre-nos, Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus Cristo, cobre-nos com o teu poderoso sangue, Senhor Jesus, guardando-nos e livrando de todo mal. Abençoa a tua igreja, Senhor. Fortalece o teu povo, nos corrobora, nos firma na rocha eterna que és tu mesmo, Senhor Jesus Cristo. A cada dia nos preparando para o grande dia do arrebatamento da igreja, quando no abrir e fechar de olhos, estaremos contigo na glória e então por toda a eternidade louvando o teu nome para todo sempre. Amém. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele veio em minha vida num dia especial, tirou-me toda a tristeza, livrou-me do mal, e esta é a razão que eu vivo a cantar. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero saudar a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Meus queridos, nesta noite de quarta-feira, hoje dia 21 de maio do ano da graça de Deus 2020, nós vamos meditar na palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 3, versículos de número 21 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, versículos de número 21 em diante. Assim nos diz a palavra de Deus. E aconteceu, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus,
Orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu, que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Também em Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 13, também está registrado. Mateus, capítulo 3, versículo 13, está registrado. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus respondendo, porém, lhe disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém, irmãos? Meus prezados irmãos, este texto bíblico, ele nos traz a revelação de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas. E muitas vezes nós encontramos algumas pessoas perguntando sobre a Trindade. E a palavra Trindade, esse conceito teológico da Trindade, esta palavra, não se encontra esta palavra na Bíblia, mas a Trindade está na Bíblia. Glória a Deus. Os teólogos, tão somente, eles vieram trazer um conceito procurando esclarecer uma doutrina que é bíblica, que o Pai enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, para fazer a sua obra aqui na terra, a obra redentora, e que o Espírito Santo estava sobre Jesus, ajudando-o em todos os seus passos, em todas as tarefas da sua missão salvadora aqui na terra. E nesse trecho do batismo de Jesus Cristo, nós vemos simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo presentes no batismo de Jesus e se manifestando, cada um de uma forma diferenciada. Muitas pessoas dizem assim: mas como pode ser? Muitos dizem que os três são a mesma pessoa. Não. São três pessoas distintas. O Pai é uma pessoa, o Deus Altíssimo, Deus Jeová, Deus Todo-Poderoso. O Filho, o Senhor Jesus Cristo, que o Pai enviou, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é outra pessoa. E o Espírito Santo também, outra pessoa. Nós vimos aqui três pessoas distintas no batismo de Jesus. E inclusive eu li duas referências, podemos dizer, foi uma referência só não. Em Mateus, nós vimos essa referência, em Lucas, vamos ver novamente. E eu digo aos irmãos, por que foi registrado isso? Para nosso entendimento, para nossa compreensão. Muitas pessoas até conseguem entender
que o Pai enviou o Filho para nos salvar. Muitos entendem até aí. Mas quando fala da pessoa do Espírito Santo, já uma terceira pessoa, outros já não entendem. Mesmo, pessoas que até creem em Jesus, mas nós temos que crer na palavra de Deus, crer em Jesus Cristo, como diz as Sagradas Escrituras. E aqui a palavra nos revela que Jesus Cristo, Mateus capítulo 3, versículo 13, ele veio da Galileia ter com João Batista, que batizava junto do Jordão, para ser batizado por ele. E João, o versículo 14 diz, Mateus 3,14, se opunha dizendo a Jesus, eu é que careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim. Na verdade, João estava com a razão, porque João era um humilde servo do Deus Altíssimo, um profeta do Deus Altíssimo, e ele reconhecia que Jesus Cristo, ele era o Filho do Deus Altíssimo, era o Cordeiro de Deus enviado pelo Pai. João Batista chegou a dizer, apontando para Jesus, dizendo, na presença de outras pessoas, falando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João disse assim, Senhor, como é que tu vens a mim para que eu te batize? Eu é que careço, eu é que necessito ser batizado por ti. Amém, irmãos? Amém. João estava até certo em dizer isso. Mas o Senhor Jesus Cristo, como ele veio dar exemplo em tudo, ele veio dar exemplo em todas as coisas, João Batista, ele estava se opondo porque ele reconhecia a autoridade suprema do Senhor Jesus Cristo. E ele, como servo de Deus, ele disse, eu é que careço de ser batizado por ti, eu é que necessito ser batizado por ti. Mas o Senhor Jesus disse assim, versículo 15, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João o permitiu. Amém. Porque Jesus estava cumprindo toda a justiça, cumprir toda a palavra de Deus. Jesus veio dar exemplo, veio mostrar o caminho para a salvação. E nós sabemos, irmãos, que o batismo, ele mostra o nascimento de um novo homem, de uma nova criatura. O batismo não é para salvar as pessoas, mas o batismo é para aquele que é salvo na pessoa de Jesus. Amém. Aquele que já recebeu Jesus como seu Salvador. Amém. Tem seus pecados perdoados, agora pode descer as águas, dando sinal do sepultamento do velho homem e do nascimento de um novo homem em Cristo Jesus. E o próprio Senhor Jesus deu exemplo disso. E quando Jesus foi batizado, ele tinha quase 30 anos de idade. Aí cai por terra também o dogma, o ensino de algumas instituições religiosas que batizam as criancinhas, não é? As criancinhas, os recém-nascidos, eles ainda não têm condição de decidir entre o bem e o mal ou o arrependimento para receber Jesus Cristo como seu Salvador. Não tem entendimento para isso. É necessário que a pessoa tenha entendimento, tenha consciência, ouça a pregação do Evangelho, a pregação das Sagradas Escrituras, receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tendo perdão dos seus pecados, e desça as águas batismais, agora mostrando que é uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus queridos, aqui também, quando Jesus deixa que cumpra toda a justiça, ou seja, deixa que nós venhamos a dar o exemplo para todas as pessoas. E então assim, João Batista o permitiu. E João Batista também batizava no Rio Jordão, porque era um lugar onde tinha muitas águas. O batismo bíblico é o batismo por imersão. E quando Jesus foi batizado ali, estava presente o Pai, presente o Filho e presente o Espírito Santo. Ninguém pode negar isso. A autoridade para batizar, quem estava dando a João Batista, era o Deus que estava presente. O Deus Altíssimo, o Pai, o Senhor Jesus Cristo, o Filho e o Espírito Santo. Tanto que João reconheceu a autoridade de Jesus, que ele disse, eu é que careço de ser batizado por ti e tu vens a mim.
E eu quero dizer, irmãos, que a doutrina da Trindade é uma realidade na Bíblia e não uma invenção. Alguns dizem que a doutrina da Trindade só veio aparecer na Bíblia no final do século II. Os apóstolos não mais viviam na terra e alguns teólogos e alguns concílios então disseram sobre a Trindade. Eles vieram a sistematizar o ensino da Trindade. Existe a teologia sistemática que divide determinados assuntos na Bíblia e começa a estudar os assuntos por temas, né? Estudam Deus, o Pai, a teologia propriamente dita, é o estudo de Deus. Estudam Jesus Cristo, o Filho, cristologia. Estudam a pessoa do Espírito Santo, paracletologia. Estudam os anjos, angelologia. Estudam a doutrina da igreja, eclesiologia. Estudam doutrina das últimas coisas, escatologia. E vão dividindo os temas, doutrinas dentro da Bíblia, sistematizando o ensino da palavra de Deus. Os teólogos sistematizam em determinadas doutrinas para melhor explicá-las, mas eles vão abeberar, eles vão beber do ensino da verdadeira fonte que é a palavra de Deus. O ensino tem que ser bíblico, a doutrina tem que ser bíblica. A explicação alguém pode dar de acordo com a instrumentalidade que o Espírito Santo lhe conceder, que a sabedoria que Deus lhe dê, mas a fonte tem que ser a Bíblia, a palavra de Deus. Então a doutrina da Trindade está na Bíblia. Não este nome que alguém sistematizou como Trindade, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas e estão na Bíblia e atuam de forma distinta e atuam de forma separada. Quem foi que enviou a salvação ao mundo? O Pai. O Deus Altíssimo enviou a sua graça salvadora. Na pessoa de quem para salvar? Na pessoa do seu Filho Jesus Cristo para salvar. E Jesus Cristo, quando estava aqui como homem, quem foi que estava sobre Jesus, capacitando ao Senhor Jesus Cristo para operar milagres e maravilhas? O Espírito Santo. E eu pretendo mostrar isso na Bíblia para vocês hoje. Amém? E doutrina sistemática é isso. É estudar o que a Bíblia diz. O culto de doutrina, ele se aprofunda nos temas da Bíblia para nós não ficarmos sendo levados por qualquer vento de doutrina. Para não sermos levados, como diz o apóstolo Paulo, como meninos, né? Nós não somos mais meninos, né? A Bíblia diz que quando eu era menino, andava como menino, discorria como menino. Mas agora que cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Não sermos levados, né, por ventos de doutrinas estranhas à palavra de Deus. Então, eu estou mostrando aos irmãos, e diz aqui, Mateus 3, versículo 16, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, aqui com letra maiúscula, o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. O Espírito de Deus veio em forma corpórea de uma pomba, descendo sobre o Filho Jesus Cristo. Então, o Filho estava saindo da água, Jesus Cristo aqui na terra. O Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba, vindo sobre Jesus. E do céu, versículo 17, eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, ou seja, Deus falando do céu, Deus Jeová falando dos céus, este é o meu Filho amado, eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou seja, no qual eu tenho prazer. Amém. Então estava saindo das águas o Filho, Jesus Cristo, desceu sobre Jesus o Espírito de Deus, diz a palavra aqui no versículo 16, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, sobre Jesus. Tudo isso naquele momento do batismo. E naquele mesmo momento, do céu, o Pai amado, o Deus Altíssimo dizia, este
é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, no qual eu tenho prazer. Amém, irmãos? Amém. Pronto. A doutrina da Trindade, ela foi, digamos assim, sistematizada à luz da palavra de Deus, do que está escrito aqui. Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17. Como também nós já fizemos a leitura hoje com os amados irmãos, não é? Lucas, fizemos a leitura em Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22, também fala da mesma maneira. E se nós formos observar, irmãos, o Senhor Jesus Cristo aqui na terra, ele recebeu a ajuda direta do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus Cristo diz isso. Olha o que diz a palavra de Deus em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 14 em diante. Veja como o Espírito Santo era atuante no ministério de Jesus. E se nós quisermos vencer aqui na terra, temos que dar lugar ao Espírito Santo de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Assim como o Espírito Santo foi sobre Jesus Cristo aqui na terra, Aleluia, Jesus. o Espírito Santo também, ele a cada dia quer estar sobre nós, a sua santa e amada igreja, Amém. para sermos mais do que vencedores. Se o próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui em forma de homem, ele teve a ajuda do Espírito Santo, quanto mais nós, irmãos, que necessitamos mais e mais da graça de Deus, do poder de Deus, da unção que vem do alto, da virtude dos altos céus, e só podemos receber através do Espírito Santo de Deus. E eu vou mostrar isso para vocês na palavra de Deus. Continuando, queridos, o nosso curso de doutrina da palavra de Deus, Lucas 4, por favor, versículo 14 em diante, os irmãos puderem acompanhar, nos diz a palavra de Deus. Então, pela virtude do Espírito, com letra maiúscula, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, versículo 18, o Espírito do Senhor, letra maiúscula, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém, irmãos? Amém. Queridos, esta profecia do profeta Isaías sobre Jesus Cristo, os judeus conheciam muito bem. Isaías capítulo de número 61. E os judeus ficaram surpresos, que quando Jesus abriu o livro do profeta Isaías, foi exatamente nesta parte de Isaías capítulo 61, e Jesus dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Quem foi que ungiu ao Senhor Jesus Cristo? O Espírito do Senhor. Ele estava aqui para desempenhar a obra do Pai. Irmãos, como é que nós vamos fazer a obra de Deus se o Espírito de Deus não for sobre nós? Estamos vivendo tempos em que muitos homens de Deus e muitas mulheres de Deus, que têm até um bom conhecimento da palavra de Deus, querem fazer a coisa baseado na sua experiência.
ou na sua cátedra, ou nos anos que ele tem de estudos da palavra de Deus, ou até mesmo nos títulos que já recebeu e apresenta, e muitas vezes nós vamos a determinados lugares e as pessoas falam mais dos seus títulos do que falam do próprio Senhor Jesus Cristo. Deus não se agrada disso. Deus não dá sua glória a outrem. O nome do Senhor tem que ser glorificado. O nome do Senhor Jesus Cristo tem que ser exaltado. E o Espírito Santo ele veio para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo veio glorificando o nome do Pai, o Espírito Santo veio glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, apontando para Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Rei, Salvador e Mestre, o Redentor bendito. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que iria para os céus e rogaria ao Pai outro Consolador. Assim como Deus enviou Jesus para nos salvar, o primeiro Consolador foi Jesus, é verdade. Mas Jesus rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador. O Espírito Santo foi sobre a vida de Jesus, evangelizando os pobres, curando os quebrantados de coração, dando liberdade aos cativos, abrindo os olhos dos cegos, pondo em liberdade os oprimidos, anunciando o ano aceitável do Senhor, operando milagres e maravilhas. O Espírito do Senhor, Deus Altíssimo, estava sobre o Senhor Jesus Cristo, aqui na face da terra, ungindo o seu ministério. E o Senhor Jesus Cristo, ele fez questão de que nós também recebêssemos esta promessa. Eu gostaria de ler com os irmãos em João, capítulo de número 14, o que diz a palavra de Deus. João capítulo 14, versículo 16, palavra do Senhor Jesus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém, irmãos? Amém. O Espírito Santo é chamado de Consolador, que é a palavra no grego é Paracleto. Paracleto quer dizer Consolador, quer dizer ajudador, fortalecedor, aquele que defende. Amém, irmãos? Aquele que nos ajuda, ajudador. O Espírito Santo de Deus, ele, a Bíblia diz que Jesus rogaria ao Pai outro Consolador, outro fortalecedor, outro encorajador, outro que viesse nos defender e estivesse ao nosso lado, o Espírito Santo de Deus. Outro que viesse derramar virtude a cada dia sobre nossas vidas. Outro que nos fizesse não somente conhecer, mas lembrar da palavra certa no momento certo. Porque a nossa parte é meditar na palavra de Deus, mas o Espírito Santo vai dar também a palavra certa e nos fazer lembrar dos ensinamentos de Jesus. Versículo número 26. Eu quero ler esse versículo, João 15, 26, para os irmãos acompanharem junto comigo, por favor. Nos diz a palavra: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo é o verdadeiro professor, é o verdadeiro ensinador da igreja. Amém, irmãos? Amém. Nos ensina e nos faz lembrar tudo que Jesus nos ensinou. Queridos, nós vamos continuar outro dia algumas referências bíblicas falando ainda da obra do Espírito Santo sobre a santa e amada igreja, sobre o povo de Deus, mostrando as referências bíblicas que falam a respeito disto. Mas eu gostaria de ainda nesta noite finalizar com Lucas capítulo 24 e Atos capítulo 1, verso 8. Amados irmãos, Lucas capítulo 24, nós temos na Bíblia, irmãos, uma grande quantidade de referências
que nos mostram a operação do Espírito Santo, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. E no Novo Testamento principalmente, porque agora no Novo Testamento veio a graça, na plenitude dos tempos veio o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus, antes de voltar para os céus, Lucas capítulo de número 24, vou mostrar aos seus irmãos, depois que morreu na cruz por nós, derramou sangue e remidou, depois que ele ressuscitou por nós, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e prega o evangelho a toda criatura, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é só uma passagem, está corroborado na Bíblia a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não tem como separar, porque eles três são um. Como que são um, pastor? Eles são um no mesmo propósito, eles são um na mesma vontade, eles são nos mesmos desígnios. Não existe separação e diferenciação de vontade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, logo no início em Gênesis, ali nós estamos vendo no plural o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. De Gênesis a Apocalipse. Glória a Jesus, é verdade. Glória a Deus, glória a Deus. Só basta pedirmos a ajuda do Espírito Santo para entender. Nenhum homem vai compreender os mistérios de Deus sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 24, queridos. Versículo de número 46, diz a palavra de Deus. E disse-lhes, Jesus falando para os discípulos, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Aqui Jesus estava ressurreto, havia ressuscitado, dando as últimas instruções aos discípulos, antes de voltar para os céus. Versículo 47, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. 49, Jesus faz uma ressalva. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém, irmãos? Amém. Este poder seria derramado pela virtude do Espírito Santo sobre a vida de nós, a Igreja de Deus. Isso já aconteceu, queridos. Amém, irmãos? Amém. Em Atos capítulo 1, nos diz a palavra de Deus, versículo 8, Jesus diz para os discípulos, novamente a promessa de que ele falou em Lucas 24, 49. Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria da terra. Jesus subiu para os céus e breve voltará. Amém, irmãos? Amém. Nós continuaremos ainda meditando em Atos capítulo 2, o cumprimento da promessa, mas não hoje que o tempo já terminou, mas vamos ver em Atos capítulo 2, o cumprimento da promessa, em outro culto. Amém, queridos? Amém. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Mais e mais. Amém.